Gente, a chegada de um filho muda completamente a rotina, dentro e fora de casa. E na hora de voltar ao trabalho, apoio e direitos fazem toda a diferença. Quem conta essa história pra gente é a Karina Kopp, no quadro Família em Sintonia. Há 7 meses, a Isis chegou na vida da Luana e trouxe um novo significado para tudo. A bebê foi muito desejada e hoje é a sua grande prioridade. Por isso, depois da licença maternidade, voltar ao trabalho foi um misto de sensações. Vários papéis se concatenando, né? O papel de ser mãe, o papel de como mulher, o papel como profissional também, né? Então a gente fica em alguns momentos um pouco insegura, né, com tudo isso, mas é preciso a gente realmente conseguir se organizar e aí entra ter toda uma rede de apoio para poder estar voltando e fazer esse momento o mais tranquilo possível. Tanto para a gente quanto para a criança, que é o que a gente mais também se importa nesse momento, né? Porque é um período que para a criança, em torno de 4, 6 meses, é quando eles começam também a ter a percepção da ausência da mãe. Então soma-se esses momentos, né? A mãe sair de casa e ao mesmo tempo a criança também ter essa percepção. Luana ficou 4 meses de licença e quando precisou voltar para a rotina, encontrou na empresa um espaço para amamentar e cuidar da filha quando precisa. A gestora de projetos trabalha em home office, mas frequentemente precisa vir presencialmente participar de reuniões. O local para ficar com a Isis faz toda a diferença, até no seu desempenho no trabalho. Porque toda mãe sabe, né? Se a gente ficar com a pulguinha ali atrás da orelha que a criança não tá bem, a gente não fica tranquila, não dá também, não consegue dar o nosso máximo, né? Então, assim, ter essa tranquilidade, ter essa proximidade. E aí eu vou até um pouco além, que não é nem só com o nosso retorno, é antes, né? Então, esse acolhimento, como a gente teve aqui também dentro da empresa, durante a gestação, esse cuidado, principalmente no final já da gestação, já praticamente, né, próximo ali ao parto, para que seja da melhor forma possível, né? Tanto para a mãe, principalmente para a criança, para a empresa, e isso tudo não deixa de refletir na sociedade, né? Mudanças recentes na lei garantem também que, em caso de internação pós-parto, a licença só comece a contar após a alta. E também termina com a carência para mulheres que são autônomas ou microempreendedoras individuais. Houve 2 alterações significativas, né? Uma delas com relação à complicação da mãe ou do bebê decorrente do parto. Então, se eles necessitarem de uma internação superior a 2 semanas, o auxílio maternidade ele congela e passa a contar somente a partir da alta de ambas as partes. E também houve alteração com relação à carência do INSS, né, para solicitar o auxílio maternidade também. Eles deixaram de exigir as contribuições, de 10 contribuições para conseguir se afastar pela licença maternidade. É justamente o que a lei prevê, esse cuidado com a mãe e principalmente com o bebê, para que ela consiga ter uma gestação tranquila e um retorno também tranquilo, para avisar realmente a saúde da criança aí nos primeiros anos de vida. Linda, olha quem já está com a gente, doutora Thalita Tonin, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marta. Olá, famílias catarinenses, feriado chegando, vamos falar de trabalho e mães. Pois é, doutora, 1º de maio é o dia do trabalho, mas para muitas mães, a gente sabe que voltar ao trabalho depois da licença não parece motivo de celebração. Por quê? Tem muita coisa envolvida, né? Tem, gente, porque ninguém preparou essa mãe para o que ela vai sentir. Ela volta ao trabalho, mas uma parte dela fica em casa. Os filhos que ela tanto ama. E a culpa vem mesmo, aparece em todo lugar. É no trabalho, é na ida, na volta. Mas essa culpa não surgiu do nada. Ela está enraizada, Marta, principalmente na nossa cultura. Muitas de nós crescemos ouvindo que boa mãe é aquela que se dedica exclusivamente aos filhos, ao lar. E claro que essa mãe é boa sim. Só que o mundo real e atual pede uma mãe plural, que cuida do lar, mas também evolui com os filhos, realiza sonhos, empreende. E aí fica esse nó. A que volta ao trabalho se sente culpada por deixar os filhos. E a que fica em casa também sente culpa por não produzir, por não conquistar, não estar no ritmo que o mundo cobra. É muito difícil encontrar uma mãe que esteja num momento realmente pleno com a sua escolha atualmente. O que eu sempre digo essa mãe que volta da licença maternidade não perdeu competência. Pelo contrário, ela adquiriu. A maternidade desenvolveu nela, sim, muitas habilidades
criatividade, paciência, lidar com a pressão, o cansaço. Sim, a mãe volta diferente, eu diria que mais preparada para o mundo corporativo e não menor. Então vamos fazer um combinado aqui, mães? Se precisar chorar no primeiro dia, pode chorar. A adaptação é mesmo demorada. Tem dias bons, dias de muito medo. E não termina no primeiro dia, Marta. Leva semanas até acostumar. Doutora, eu fico pensando o que a família, né, pode fazer de concreto para tornar esse retorno mais leve. Gente, começar preparando a criança é importante. E tem uma frase que eu oriento as mães a repetirem nos dias antes da volta. A mamãe vai, mas a mamãe sempre volta. Isso cria segurança com a criança. E na hora de explicar porque a mamãe trabalha, é importante também ir além da explicação do dinheiro. Fala da tua missão, que impacta e ajuda outras pessoas. Porque quando a criança entende isso, ela cresce com um outro olhar sobre o trabalho dessa mãe. Outro ponto importante é a rede de apoio, que não é luxo não, é uma necessidade. A nova lei de licença paternidade abre esse espaço para o pai estar sim mais presente, de verdade. Só que não é só estar em casa, né, papais? Pai ativo de verdade participa da rotina, do banho, da escola, até da noite mal dormida. E antes de voltar, mãe, senta com a família, conversa, combina, como que vai ser, quem leva, quem busca, o que acontece quando a criança adoece, quando não está combinado, aí sim recai sempre sobre a mãe e ela fica exausta. Doutora, o que uma mãe que volta ao trabalho essa semana, por exemplo, ela precisa ouvir, além de todas essas palavras importantes que a senhora já trouxe? Gente, que voltar ao trabalho não é retomar quem você era antes. É construir, sim, quem você se tornou. A maternidade te transformou e você gerencia recursos, motiva, lidera, comunica, trabalha sob pressão, muitas vezes até sem dormir. E essa capacidade tem valor real aí no mercado de trabalho. E ainda assim, o mercado às vezes penaliza. Sabemos que é verdade, nem sempre com demissão, mas com aquela invisibilidade. A promoção que não vem, o projeto importante às vezes que vai para outra pessoa, a reunião que é marcada no horário da escola. Isso ainda é real, precisamos evoluir, mas lembra, o sucesso dessa tua volta, mãe, depende de uma equipe que é a família, estar alinhada para amparar mãe e filho. E é exatamente com famílias que chegaram no limite que eu trabalho, Marta, para que essa mãe possa ser profissional e também presente no lar, sem precisar escolher entre as duas coisas. Vocês podem me acompanhar sempre lá no meu Instagram, no @Tali_positivacão e também aqui no Família em Sintonia. Olha, com essas palavras, impossível não desejar um feliz Dia do Trabalhador especial para as mães de Santa Catarina que trabalham, né, doutora? Exatamente, assim como eu. Gente, até breve. Parabéns, doutora. Até mais. Até mais.